A seguir, Hora da Notícia. O frio chega e não tem jeito, aumenta a procura pelas emergências. Sobre este assunto, nós vamos conversar com o vice-diretor médico do Hospital São Vicente de Paulo, Dr. Júlio Stobi. A cirurgia, conhecida como plástica ocular, realizada no Hospital de Olhos de Passo Fundo. A cidade é a única no interior do estado a oferecer esse procedimento pelo SUS. E você, gosta de pão de queijo? Que tal um pão de queijo com erva mate? Pois é, esse é o tema de uma pesquisa que está sendo realizada aqui na UPF. E ainda já começaram os preparativos para os 10 anos do Natal Boqueirão Legal. Hoje é terça, 18 de julho, é hora da notícia. O mau posicionamento das pálpebras, remoção de tumores, esses são alguns dos muitos problemas que exigem um procedimento cirúrgico para devolver a saúde estética e funcional dos olhos. Por isso, muitas pessoas precisam recorrer a uma cirurgia conhecida como plástica ocular. Esse tratamento ele é realizado em Passo Fundo. O Hospital de Olhos é o único aqui no interior do estado a oferecer esse procedimento pelo SUS. Aos 54 anos, o Maximino não teve escolha, precisou passar por mais um procedimento cirúrgico e desta vez no olho direito. No olho esquerdo, ele possui uma prótese ocular, decorrente de um acidente que sofreu quando trabalhou na agricultura. Agora, por causa de um tumor no olho direito, diagnosticado há 2 anos, o aposentado do município de Não Me Toque veio até o Hospital de Olhos Diógenes Martins Pinto, de Passo Fundo, para realizar uma plástica ocular. A gente tem um pouco de preocupação, né? Que a gente tem um pouco de medo, que tem só um, né? Mas tem que enfrentar, né? Tem que ter fé. Bom, essa plástica vai dar saúde para o seu olho, e isso com certeza é o que o senhor espera. Sim, a gente espera bastante que vai melhorar, né? Que vai ajudar, né? Para recuperar a saúde da visão e devolver a qualidade de vida a pacientes como esses, o Hospital de Olhos é o único no interior do estado a oferecer os procedimentos de plástica ocular. Tudo via Sistema Único de Saúde. O responsável pelo procedimento é o Dr. Carlos Ricardo, formado em medicina pela PUC São Paulo. O especialista em oftalmologia atua na capital paulista e uma vez por mês, há 11 anos, ele atende pacientes encaminhados pelo SUS, aqui em Passo Fundo. São cerca de 15 plásticas oculares por dia, mas tem vezes que o fluxo é ainda maior. Plástica ocular é uma subespecialidade da oftalmologia, né? A gente tem a indicação tanto estética quanto funcional. Funcional é pós-acidentes, tumores, em que a gente faz vários tipos de técnicas reconstrutivas, com o intuito de chegar o mais próximo, ou então, quando a gente consegue, né, restabelecer um funcionamento normal e a estética também. Como a gente tem um serviço aqui que drena uma região muito importante, a gente acaba tendo um fluxo grande de todas as subespecialidades. E a minha área não deixa de ser uma delas. A plástica ocular trata de problemas relacionados às pálpebras, vias lacrimais e cavidades, reparando e reconstruindo a região e assim melhorando a estética e os aspectos funcionais do olho. As cirurgias são feitas com o paciente sedado e, como todo procedimento, requer cuidados básicos. Cirurgias duram entre 40 minutos e 1h30, 2 horas, e sempre, não é tão rápido assim, e sempre costumamos fazer num esquema de hospital-dia. A pessoa vem, interna, faz o procedimento e volta para casa. Existem muitas variações, muitas patologias, então sempre avaliação, exames pré-operatórios, um resguardo pós-operatório, que tem pessoas que querem sair andando de skate depois da cirurgia, não é o caso, não é por aí, é sempre com acompanhante, e
a gente tomando todos esses cuidados, em 11 anos, por exemplo, nunca tive nenhum problema. Graças a Deus. Um serviço que, de acordo com o Dr. Carlos Ricardo, é precursor também em termos de Brasil. Ele é um serviço pioneiro não só aqui, em termos de Brasil, ele é um serviço pioneiro via SUS, uma unidade mista, né? E aqui agregam todas as especialidades, que é uma coisa, subespecialidades, que é uma coisa que nem sempre tem. Muita gente monta o serviço, mas não com todas as subespecialidades, então a gente sabe. Tem a segurança que vai chegar alguém aqui, não importa o que tiver de patologia, vai passar em consulta e com certeza vai ser resolvido. Se não por um profissional, por um colega habilitado. Isso é muito, muito importante. E é só a temperatura cair para lotar ainda mais as emergências. No Hospital São Vicente de Paulo, em Passo Fundo, a média de atendimentos por dia é de cerca de 200 pessoas. Isso representa quase que o dobro de um número ideal ou aceitável. Bom, para atender melhor esta demanda, foi ampliado o espaço de emergência. E para falar um pouco mais sobre este assunto, nós convidamos o vice-diretor médico do hospital, o Dr. Júlio César Stobe. Seja muito bem-vindo ao PFTV. Dr. Júlio, dias frios como o de hoje, né? Menos 3 graus, menos 5 na região, é sinônimo de uma emergência mais do que lotada? Certamente. Essa é a época do ano em que nós temos, assim, realmente um excesso de demanda, um excesso de atendimentos. O senhor me dizia que Natal e Ano Novo é aquele período, por incrível que pareça, mais tranquilo. A gente costuma falar de uma maneira de brincadeira, que essa época do ano, nós temos epidemia de saúde, né? Que realmente entre Natal e Ano Novo é uma das únicas épocas em que as emergências hospitais têm uma redução no número de atendimentos. Mas essa época do ano em especial, os meses frios, nós temos aí sempre as emergências com excesso de lotação. Doutora, a emergência do Hospital São Vicente conta agora com um espaço maior. Nós fizemos uma ampliação, obviamente com a ideia de melhorar a qualidade do atendimento. Nós tínhamos muitos pacientes que às vezes acabavam tendo que permanecer uma noite toda internados, sentados, em função justamente desse excesso de demanda. E a ideia é melhorar essa acomodação dos pacientes e também trabalhar de uma maneira mais efetiva no atendimento de duas grandes linhas, que é a questão do atendimento do paciente com AVC, que é o paciente que tem o derrame popular, e também trabalhar com os pacientes com dor torácica de uma maneira mais efetiva, onde realmente pode mudar o prognóstico desses pacientes em termos de atendimento. Doutor, uma outra melhoria importante é a ampliação, na verdade, a implantação de uma farmácia satélite de emergência. O que é isso e a partir de quando começa a funcionar? A implantação da farmácia satélite, ela faz com que a gente tenha uma velocidade maior no fornecimento dos medicamentos. Isso facilita muito, mas isso também serve para melhorar a qualidade do gerenciamento em termos do uso das medicações na emergência. Então, isso há muitos anos nós precisávamos disso já e nós tínhamos dificuldade justamente pela questão de espaço físico. Hoje, com essa ampliação, foi possível a organização em termos das farmácias satélite, que certamente vai melhorar e nos auxiliar muito em termos gerenciais também. Deve iniciar a operação nos próximos dias, doutor? Nos próximos dias. A área física está pronta e nós estamos organizando agora os profissionais, então, para fazerem essa atuação. Com exceção do frio, que aí, é claro, as pessoas vão procurar com mais dificuldade, né, problema respiratório, mas no geral, normalmente as pessoas buscam a emergência por quais motivos? Nós temos um excesso de demanda na emergência para consultas, o que realmente atrapalha bastante o atendimento. Em torno de 80% praticamente dos atendimentos são causas sensíveis à atenção básica. Ou seja, mais da metade, a maioria das pessoas que busca por uma emergência não precisaria ter ido à emergência. Exatamente. Poderia ter contado com outro atendimento. Exatamente. Isso acaba muitas vezes prejudicando até o acesso das pessoas que realmente necessitam por problemas mais graves. E aí são problemas dos mais variados, doutor? São crises de
hipertensão, tem a questão da violência urbana. Que motivos são esses que aparecem no topo aí da lista? Digamos assim, o grande número de atendimentos que lotam as emergências hoje são idosos, basicamente. Se nós olharmos os pacientes na emergência, nós temos ali um excesso de cabeças brancas, né? São os idosos e depois as pessoas vítimas de violência urbana. Esses são os dois grandes contingentes. E depois as outras causas mais comuns. Doutor, para a gente encerrar aqui, agora quando não procurar a emergência? O ideal é que os pacientes só procurassem emergência quando tivesse sintomas de AVC, por exemplo, perda de força, de sensibilidade em membros, pacientes que tivessem dor torácica, falta de ar. Esses são os 3 grandes grupos, digamos assim, de casos graves que tem que ir na emergência. Ou uma dor intensa, qualquer tipo de dor. Os demais casos, eles deveriam primeiro procurar atenção básica e depois, se ali houver necessidade, serem encaminhados, então, para as emergências dos hospitais. Ou seja, aquela febre não tão alta, aquela dor na garganta, a pessoa precisa, nesse caso, encontrar ajuda na rede básica de saúde. Sem dúvida. E aí o médico vai ter todas as condições de, se houver necessidade, encaminhar para os hospitais de uma maneira diferenciada, até para terem um atendimento diferenciado e mais rápido. Doutor, muito obrigada pelas informações aí. Bom trabalho para vocês. Muito obrigada. Muito obrigado, estamos à disposição. Bom, os alunos selecionados na lista de espera do ProUni têm até hoje, às 8 horas da noite, para entregar a documentação. Essa documentação tem que comprovar as informações fornecidas durante a inscrição. O resultado da lista de espera foi divulgado na quinta-feira da semana passada e pode ser acessado no portal da UPF. A concessão do benefício está relacionada à participação e aprovação do candidato e também à formação de turma no início do próximo semestre. Que tal um pão de queijo bem quentinho com erva mate? Bom, depois do intervalo a gente mostra as pesquisas aqui da UPF para colocar a erva mate em diferentes alimentos. Nós já voltamos. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Passo Fundo arrecadou 800 litros de óleo de cozinha usado na campanha que realizou no último mês em 13 postos de coleta. E olha, pela grande demanda, a Secretaria decidiu manter 4 postos, agora fixos, para que a população siga fazendo o descarte correto do material. Um desses postos fica na sede da Secretaria, no Banhado da Vergueiro. É bom lembrar que as estações de tratamento de água e esgoto não estão preparadas para receber grandes volumes de óleos que são despejados diariamente pelas residências. E olha só esse dado, 1 litro de óleo de fritura pode contaminar até 25 mil litros de água, entupir os sistemas de encanamento e caixas de gordura, estimulando também o aparecimento de baratas e ratos. Outras informações pelo 33 17 25 29. O diagnóstico rural e o censo agropecuário são os temas do programa Estúdio 4 desta semana. Enquanto o diagnóstico já aponta caminhos para o desenvolvimento rural, o censo vai aprofundar as informações do campo e colaborar com futuras projeções. O programa vai ao ar hoje às 11 da noite e tem 2 reprises. Amanhã, às 8 da noite e na sexta-feira, às 11 horas da noite. Um pão de queijo quentinho num dia frio como o de hoje é uma boa pedida, né? Além de saboroso, você conhece as propriedades nutricionais dele? Pois é, esse é o tema de uma pesquisa aqui da UPF. A diferença é que o estudo envolve a mistura de pão de queijo com erva mate. Aposto que você achou estranho. Tem um detalhe muito legal nessa história. Dá só uma olhada na reportagem. O que tantos tubos de ensaio têm a ver com o famoso pão de queijo? Nesse caso,
tudo. É que um projeto do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos aqui da UPF está tentando usar as propriedades medicinais da erva mate neste típico salgado brasileiro. É que talvez pouca gente saiba disso, mas a erva mate tem capacidade oxidante, o que significa que isso ajuda a prevenir doenças. E não só antioxidante, mas também anticolesterolêmico. Ela tem já resultados importantes em processos inflamatórios. E aí, a erva mate nos possibilitando saúde, é muito importante que nós façamos estudos para o reconhecimento dessas características funcionais e para que a gente possa informar a população sobre o seu uso seguro. Sabemos hoje que existem muitas substâncias que a população usa, mas ela não tem ciência de como usar. O projeto já foi aprovado pela Secretaria de Desenvolvimento em Tecnologia do Rio Grande do Sul. Inicialmente nós trabalhamos com tipos de extração, buscando um extrato da erva mate que realmente tem um potencial funcional, que possa depois trazer benefícios para a saúde dos consumidores. E agora nós estamos trabalhando com a microencapsulação, que seria o quê? Seria a proteção desse extrato. Esse extrato ele é vulnerável à temperatura, a pHs ácidos, pHs básicos, E essa microencapsulação ela vai atuar como uma proteção desse extrato, para que esse extrato depois, quando adicionado ao produto, a um outro alimento, ele realmente apresente funcionalidade, que realmente traga benefícios para o consumidor. Por enquanto, o pão de queijo de erva mate está só na teoria, mas a tendência é que saia do papel em breve. Quando isso acontecer, vai ser batizado como pão de queijo gauchinho. E Passo Fundo amanheceu branquinha de geada. No dia mais frio do ano, a estação meteorológica da Embrapa Trigo registrou 2,3 graus negativos na cidade. Mas na região foi ainda mais frio. Em Soledade, fez quase 7 graus negativos. E as temperaturas devem continuar baixas. Veja na previsão do tempo. A previsão do tempo para esta quarta-feira deve ser de tempo limpo. As temperaturas ficam entre 2 e 16 graus. A quinta também não deve ter chuva. E as temperaturas ficam entre 4 e 19 graus. Bom, e ainda falta um bom tempo para a chegada do Natal, mas a Associação Boqueirão Legal, que completa agora em 2017 10 anos, já está pensando na programação para esse Natal. Vão ser mais de 40 dias de atividades com novidades por aí. Desde 2007, o Boqueirão Legal conta com 11 empresas parceiras que dispõem de 50 voluntários para que a decoração seja montada e a programação organizada. Para fazer o trenó, a casinha do Papai Noel, as árvores, bonecos, flores, são utilizadas garrafas PET, que neste ano deve ultrapassar a marca das 100 mil unidades. A ideia do grupo é chamar a atenção para o cuidado com o meio ambiente e, ao mesmo tempo, reunir famílias nos finais de tarde e fim de semana. Esses 10 anos para nós é uma emoção muito grande, né? Você mesmo falava já 10 anos, né? Realmente são 10 anos de Natal Ecológico, são hoje 10 a 11 parceiros que trabalham voluntariamente pelo Boqueirão, né? Dispensando o tempo dos seus afazeres diários, enfim, para trabalhar pelos 10 anos do Boqueirão Legal. É uma alegria muito grande. Esse ano a comemoração vai ter um gostinho especial. Como de praxe, uma intensa programação deve acontecer nas praças Antônio e Miguel Moretti. Só que além da programação tradicional, uma novidade está prevista. Pensou-se esse ano em fazer algo diferente. Além das nossas atrações com as enfeites PET nas praças e todo o evento, nós teremos o Natal Boqueirão Iluminado. O que seria isso? Os participantes do Boqueirão Legal estão fazendo maciçamente um trabalho com lojas, residências, enfim, bancos, comércio todo ao entorno do Boqueirão Legal, e nós estamos solicitando que todos enfeitem suas fachadas com luzes esse ano. Então a tendência é que nós teremos ali entrando no Natal Ecológico com um monte de luzes, né? A abertura oficial do evento está programada para o dia 26 de novembro e deve permanecer até o final de janeiro de 2018. E o programa Hora da Notícia termina aqui. Você pode acompanhar as nossas reportagens também pelo Facebook. Obrigada pela sua companhia e até amanhã.